Abra sua Bíblia comigo, por favor, no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Por gentileza, abra comigo nesse texto. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Esta é uma narrativa emocionante de uma retumbante vitória do rei Josafá sobre os inimigos. Está escrito: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados.
Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém. Você pode repetir em voz alta comigo o verso 12, por gentileza? Vamos juntos? Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, para os nossos olhos estão postos em ti. Essa declaração do rei Josafá é a minha declaração. Eu acho que também é a sua. Há momentos em que nós vivemos tempos tão difíceis, que nós somos entrincheirados, sitiados, encurralados por inimigos tão terríveis, que nós chegamos diante de Deus, dizendo: Deus, eu não tenho forças para resistir a esse problema. Aliás, Deus, eu não só não tenho força, eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu não tenho estratégia também. Mas uma coisa, Deus, eu preciso dizer: os meus olhos estão postos em ti. Eu não sei como é que você veio aqui hoje, mas eu tenho orado e pedido a Deus que esta palavra seja para o seu coração. E eu estou tão necessitado desta mensagem quanto você também. E ao dirigir esta palavra a você, eu quero exortar minha própria alma nesta noite. Há momentos que nós enfrentamos uma ameaça real, uma ameaça iminente e uma ameaça mortal. Foi isso que esse rei está enfrentando. Ele é filho de Asa, começou a reinar com 35 anos de idade, reinou 25 anos, mas aqui ele está enfrentando o problema mais perigoso da sua vida. O que está acontecendo? Os parentes, Amon e Moabe. Quem são os amonitas e os moabitas? São os descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. E os do Monte Seir, quem são os do Monte Seir? São os edomitas, descendentes de Esaú. Esses 3 inimigos, que Deus não permitiu que Israel mexesse com eles na travessia pelo deserto, agora se reúnem numa grande conspirata, numa grande revolta, e se acampam às margens do Mar Morto em En-Gedi, prontos como uma grande multidão para atacar Jerusalém. Quando o rei é informado que essa multidão já está muito próxima, e que essa multidão vai subir o monte, que essa multidão vai atacar e invadir Jerusalém, e Josafá não tem a mínima possibilidade de resistir a essa grande multidão. Não há tempo sequer para convocar os seus soldados. E ainda que o fizesse, eles não tinham força humana para resistir àquela grande multidão. Ele está não só impotente, mas ele está sem qualquer estratégia.
é quando ele chega diante de Deus e faz essa declaração: mas os nossos olhos estão postos em ti. Então diz a Bíblia que ele convoca toda a nação para orar, para jejuar. E ele faz uma oração firmada na soberania de Deus, na fidelidade de Deus às suas promessas. E então ele quer ouvir a voz de Deus. E quando Deus fala através dos seus instrumentos, a mensagem é esta: acalme, aquiete o seu coração. Essa peleja não é sua, essa peleja é de Deus. Vocês não precisam ter medo. Vocês não precisam nem sequer batalhar. Aquietem-se e vocês verão o grande livramento de Deus. E diz o texto que então ele adorou a Deus. Então convocou-se um coral que, marchando à frente do exército, ia cantando louvores a Deus em voz alta sobremaneira. E diz o texto que, tendo eles começado a cantar e a dar louvores a Deus, o Senhor pôs emboscada contra os inimigos e eles foram desbaratados. Como vocês sabem, Jerusalém está no alto de um monte e Engedi está lá no vale mais profundo do planeta Terra, às margens do Mar Morto, o lugar mais baixo do planeta, 400 metros abaixo do nível do mar. E quando eles olham lá de cima para o vale onde estava aquela grande multidão, o que eles veem são cadáveres. E quando eles descem, tem despojos, tem tesouros, e eles saqueiam este vale 3 dias, pegando os despojos, as riquezas. E diz a Bíblia que eles rebatizam aquele local e põe o nome daquele local de Vale de Bênção. Porque o Vale da Ameaça e o Vale da Morte, depois da intervenção de Deus, é rebatizado em Vale de Bênção. E eles retornam a Jerusalém, não tristes, não derrotados, não humilhados e envergonhados, mas retornam com cânticos de vitória, com celebração. E Deus pôs um medo em todos aqueles povos ao redor, por causa da vitória retumbante que Deus lhes havia concedido. Isso não é apenas história. Isso é a providência de Deus que está disponível ainda hoje para você e para mim. Talvez hoje não é mais um embate militar. Talvez hoje não é um exército que está cercando a sua casa. Talvez não é uma ameaça de invasão à sua propriedade. Mas há outros inimigos terríveis, perigosos, ameaçadores, que assustam a gente, que intimidam a gente. Problemas e inimigos maiores do que nossas forças. Nós não temos em nós mesmos força para enfrentar, nem estratégia. Mas aqui nesse texto, nós aprendemos sobre as armas da vitória, nesta grande batalha. Quando você não sabe o que fazer, Deus dá para você estratégias para fazer e vencer. Que estratégias são essas? A primeira delas, meus amados irmãos, confira comigo a partir do verso 3, é a oração. A oração. A oração não é em si poderosa, é claro. Mas a oração é o instrumento para a gente fraca acionar o Todo-Poderoso. A oração leva você a conectar sua fraqueza com a onipotência de Deus. A oração une o altar da oração ao trono que governa o universo. Então diz a Bíblia que Josafá começa a orar, a buscar o Senhor. E a pergunta é: quando é que você deve orar? Você deve orar quando o inimigo ataca você. E ele ataca você todo dia? Em todo lugar? Em todas as circunstâncias? Ele ataca você. E quando você deve orar? É quando você está com medo. Diz o versículo 3 que Josafá teve medo. Josafá é um rei, ele é muito rico, ele é muito poderoso, mas ele teve medo. Você tem medo também?
Tem hora que você tem medo também. Você lida com problemas na sua vida, na sua casa, que você diz, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu vou fazer, eu não sei como fazer, esse problema eu não sei resolver, esse problema é muito maior do que eu tenho capacidade de resolver, e às vezes você se vê ameaçado e você tem medo, e Josafá teve medo, e quando você tem medo, você precisa buscar o Senhor. Agora notem, o medo não o afastou de Deus, o medo o empurrou para Deus. Terceiro, quando você deve orar? Você deve orar quando você não sabe o que fazer. Porque às vezes quando a gente sabe o que fazer, a gente toma as medidas na nossa mão. Nós sabemos, nós fazemos, nós somos capacitados, nós estamos equipados, eu sei o que eu vou fazer. E às vezes nós achamos que nós temos, né, nas mãos todas as ferramentas necessárias. Esse homem não tem ferramentas, não tem elemento humano, não tem poder, não tem estratégia, ele está completamente à mercê da circunstância adversa, e nessa hora ele ora. E se você perceber, ele faz duas confissões: sentimento de fraqueza, não em nós força, sentimento de incapacidade, não sabemos o que fazer, mas ele tem sentimento de confiança em Deus, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Talvez você pudesse perguntar de novo o texto. Nós falamos por que orar. Agora a pergunta é, como orar? Como orar nestas horas? E o versículo 3 nos ensina que nós devemos orar com jejum. Tem hora, irmãos, que a batalha é mais renhida. E tem batalha na vida que você é compelido a jejuar. Você se abster dos melhores prazeres da vida, para você se recolher e declarar para Deus: Deus, ou o Senhor age, ou eu pereço. Ou o Senhor se manifesta, ou eu vou sucumbir. Ou o Senhor manifesta o teu poder, ou não tem escapatória. Esta é uma disciplina cristã que tem sido esquecida na nossa geração. Mas há nós na nossa vida que não vão ser desatados, a não ser que nós oremos e jejuemos. Há batalhas em nossa vida que não serão vencidas, a não ser que nós oremos e jejuemos. Quando os discípulos de Jesus estavam fracassados diante de uma multidão, impotentes para resolver um problema de um pai aflito, eles disseram: mas por que nós não podemos? E Jesus diz: essa casta só sai com oração e jejum. Tem hora que é necessário jejuar. Mas como orar? Nós devemos orar também em conjunto. Olha o versículo 4 comigo. Judá congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Tem hora que a oração é entrar no quarto, fechar a porta e só você com Deus. Mas tem hora que a oração precisa ser uma oração coletiva, da Assembleia dos Santos, de uma convocação da igreja, para toda a igreja orar. Tem causa, meus irmãos, que não afeta apenas a nossa vida, afeta a vida de todos, e nessa hora toda a comunidade precisa sentir o mesmo peso, precisa sentir a mesma urgência, precisa sentir a mesma necessidade e buscar a Deus em oração. Mas como nós devemos orar ainda? O texto nos ensina. Se você ler o verso 5 até o verso 11, o rei Josafá está orando. E ao orar, ele menciona duas coisas acerca de Deus. Primeiro, ele mostra que Deus é soberano. Sabe o que significa isso? Quando a gente passa por um problema, e nós não sabemos o que fazer, e nós não temos força, e nós não temos estratégia, nessa hora você precisa entender uma coisa, que o seu Deus continua no trono. O seu Deus não perdeu o controle. O seu Deus não conhece impossibilidades. O seu Deus não tem problema para ele insolúvel. O seu Deus pode entrar na história e reverter a situação e mudar o placar do jogo e virar a mesa e fazer um grande milagre onde você só vê tragédia. Deus é soberano. Louvado seja o Senhor. Ele é Deus nos céus.
Ele domina sobre todos os reinos dos povos, e na sua mão está a força e o poder, e não há quem possa resisti-lo, disse o rei Josafá. Mas há uma segunda coisa que ele faz aqui. Além de reconhecer a soberania de Deus, ele reconhece a fidelidade de Deus às suas promessas. Orar vitoriosamente é lembrar a Deus o que Deus prometeu a você. Sabe por quê? Porque Deus é avalista da sua palavra. Deus está empenhado em cumprir o que Ele prometeu, e nenhuma das promessas de Deus pode cair por terra. Olha o que Ele vai dizer. No versículo de número 9. Ele está citando o que Deus havia dito: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Isso havia sido promessa de Deus. Quando aquela casa foi levantada, quando aquele templo foi consagrado, Deus fez essa promessa, e Ele está reivindicando o cumprimento dessa promessa. Nenhuma das promessas de Deus cai por terra. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa, porque Deus é o avalista da sua própria palavra. Mas, amados irmãos, agora tem uma outra coisa que esse texto nos ensina. Primeiramente, o que nós vamos fazer quando nós não sabemos o que fazer é orar. A segunda coisa é ouvir a palavra de Deus. Versos 13 a 17. Você percebe que todo Judá estava em pé diante do Senhor. Quem que estava em pé diante do Senhor? Os homens, as crianças e as mulheres. Ou seja, toda a família, toda a congregação. E aí você vai notar que no verso 14... veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Ele é o homem de Deus, é o homem da palavra. Ele vai receber a instrução de Deus, vai receber a palavra de Deus. E quando ele recebe a palavra de Deus, versículo 15 diz: dai ouvidos, todo Judá, dai ouvidos. Ou seja, não adianta a palavra de Deus vir se eu não der ouvidos. Deus fala, mas é preciso ouvir. Dai ouvidos. É a ordem, todo Judá, morador de Jerusalém, e tu, rei Josafá, ou seja, todo mundo está incluído nesse pacote, que precisa ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. E diz: dai ouvido ao que vos diz o Senhor. E qual é a palavra de Deus? Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Irmãos, olha que palavra abençoadora. Diante dos medos da vida, das ameaças da vida, dos perigos da vida, Deus responde à oração imediatamente. E a palavra de Deus vem para ser um tônico. Diz: olha, vocês podem ficar tranquilos. Vocês não precisam ficar com medo, não. Não fiquem com medo. Não fiquem com medo, porque esta peleja não é de vocês, essa peleja é minha. Essa guerra não é contra vocês, é contra mim. Então fiquem tranquilos, fiquem parados, e vocês vão ver o grande livramento de Deus. Notem vocês, no verso 17, eu queria que você lesse comigo o verso 17, por favor. Vamos juntos, uma só voz? Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco, louvado seja Deus. Então vamos entender aqui algumas coisas. O povo de Deus precisa compreender que a nossa vitória vem do Senhor e não do nosso esforço. E o que Deus faz aqui? Primeiro, Deus trata do sentimento deles, dizendo: não tenham medo, não temais. Depois, Deus cuida da causa deles. Ou seja, a peleja não é vossa, mas é de Deus. Depois, Deus prometeu estar com eles. Estar com eles.
Vejam vocês, finalzinho, porque o Senhor é convosco. Sabe o que é o maior e melhor antídoto para o medo? É a consciência de que o Senhor está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Versículo 20. Há uma palavra no final que é dada pelo rei Josafá. E eu queria que você lesse a parte final do verso 20 comigo. Crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você quer estar seguro? Você tem que crer em Deus. Você tem que crer na palavra de Deus. Meus irmãos, quem conhece a palavra de Deus tem um tesouro nas mãos. Um tesouro nas mãos. Porque esta palavra não é palavra de homem. As promessas não são promessas vagas, vazias. São promessas do Deus que não pode mentir e não pode falhar. Quando você crê nas promessas, você está seguro. Quando você crê naqueles que pregam a palavra de Deus, dentro da fidelidade à palavra de Deus, você prospera. A bênção de Deus começa a fluir sobre a sua vida. Em vez de fracasso, de derrota, é vitória. Mas qual o resultado depois que se recebe a palavra de Deus? Que postura se tomar? Eu queria que você lesse com voz bem bonita e voz alta o verso 18, porque aqui começa a primeira reação diante das promessas da vitória de Deus. Vamos ler o 18? Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Então vamos entender uma coisa aqui. Há uma diferença entre você adorar a Deus e você dar graças a Deus. Se você ler, por exemplo, o livro de Apocalipse, sempre que o povo, a igreja está adorando, ou os anjos estão adorando, eles estão prostrados. Porque você adora a Deus por quem Deus é. E você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Agora pense comigo, se você adora a Deus por quem Deus é, a pergunta é: quem é Deus? Quem é Deus? Se você tivesse que pintar um quadro, um retrato, ou fazer uma descrição de quem é Deus, o que você colocaria no papel? O que Deus diz de si mesmo na sua palavra? Como é que Deus se apresenta na sua palavra? E aí você vai perceber quão grande é esse Deus, que não foi criado, Ele é o Criador. Esse Deus que não tem limite no seu tamanho, Ele é imenso. Não tem limite com o tempo, Ele é infinito. Ele é eterno. Ele não muda com o tempo, Ele é imutável. Ele pode tudo porque Ele é onipotente. Ele sabe tudo porque Ele é onisciente. Ele está em todo lugar porque Ele é onipresente. A geografia não o limita porque Ele é transcendente. Ele não é fraco como os homens ou os poderosos deste século porque Ele é soberano. Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é bom, Ele é santo, Ele é misericordioso, Ele é perfeito em todo o seu ser. E quando você reconhece que Ele é, a única postura é se prostrar e adorar. E você foi criado, e eu fui criado, e nós fomos criados para adorá-lo. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. É para a adoração que você foi criado, é para a adoração que você foi salvo. E como lemos, a palavra de Deus é proclamada para que os gentios, para que os povos, para que as nações adorem a Deus, adorem a Deus, adorem a Deus. Mas a segunda reação, além da adoração, está a partir do versículo 19 até o final, é o louvor. É o louvor. E notem vocês que eles se prostram para adorar e eles se levantam para louvar.
Agora você vai proclamar os feitos de Deus. Eu queria chamar a sua atenção para os versos 18 a 21, porque aqui tem algumas verdades que eu quero destacar. Primeiro, o louvor é arma de guerra. O louvor é arma de guerra. Veja comigo, por gentileza, o que ele vai descrever no versículo de número 20. Você pode ler comigo? Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. É quase incompreensível isso, do ponto de vista de estratégia de guerra. Porque a estratégia de guerra seria colocar um exército blindado, as armas mais poderosas, os homens mais treinados para o enfrentamento, para o combate, para a conflagração, para a guerra. Mas quando ele coloca o louvor dos cantores à frente, ele está dizendo o seguinte: o louvor é arma de guerra. Às vezes nós somos levados a pensar que você louva depois que a guerra foi ganha, que a vitória foi declarada, que o problema foi resolvido, que o inimigo foi derrotado. Mas aqueles estão louvando a Deus não depois da vitória, mas antes da vitória e para alcançar a vitória. Isso é algo maravilhoso, porque versículo 22, você pode ler comigo 22, aqui está a chave do assunto. Vamos ler juntos em voz alta? Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Aqui o louvor então não é consequência da vitória, o louvor aqui é a causa da vitória. De certa forma, meus irmãos, o louvor nos põe acima das circunstâncias adversas. Porque notem, eles não estão cantando depois que olharam de cima e viram lá no vale os cadáveres. Eles estão cantando antes de olhar para o vale. Eles estão cantando louvores a Deus pela fé, entendendo que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E talvez na sua jornada de vida você tenha se queixado de tantas coisas, da sua vida, do seu casamento, da sua família, da sua saúde, das suas finanças, do seu emprego, da sua escola. E eu queria encorajar você a começar a louvar a Deus por aquilo que hoje tem sido motivo da sua murmuração. E quem sabe Deus vai revolucionar essas áreas da sua vida. E você vai perceber que aquilo que você nunca conseguiu e que você nunca teve força e nunca teve estratégia para resolver, quando você começar a louvar a Deus, Deus vai colocar cada coisa no seu devido lugar e mostrar a você o seu poder e a sua gloriosa vitória. Deus muda o cenário. Me permita ilustrar isso de uma maneira que mexeu comigo um dia. Eu era pastor em Bragança Paulista, começando o meu pastorado. E eu tive naquele ano de 1982, 2 golpes muito profundos na vida. O assassinato do meu irmão, no dia 2 de agosto, e o falecimento do meu pai, no mesmo ano, no dia 1º de dezembro. E eu tinha ido visitar meu pai. Ele estava internado, e eu fiz aquela pergunta que todo coração angustiado faz, mas a gente já sabe a resposta. Perguntei para o doutor: doutor, na sua visão,
qual a perspectiva de vida do meu pai? Ele disse, olha, eu não tenho essa resposta. Essa resposta não me compete. Seu pai pode ir a óbito numa semana, como seu pai pode ser curado e viver mais anos e anos. E aquele zelo de pastor que não quer ficar longe do rebanho, não pode ficar longe do rebanho, deu um beijo no meu pai e disse, papai, Deus te abençoe, eu estou indo embora então, voltar ao meu trabalho. Peguei um avião, cheguei em Bragança, bem cheguei, telefonema, seu pai faleceu. E eu fiquei com o coração pesado, puxa vida, como eu não sabia, podia ter ficado do lado dele. E aí eu peguei um aviãozinho aqui em Congonhas, aquela garoa de São Paulo, e estava uma neblina, e aquele ambiente nebuloso estava combinando com o meu coração doído, abatido. E o avião decolou e com menos de um minuto ele atravessou aquelas nuvens. E lá em cima o sol brilhava com muito fulgor. E Deus ministrou o meu coração. Quando você louva, a sombra vai embora, o nevoeiro vai embora, o sol volta a brilhar, a alegria brota nos lábios. Deus cura o seu coração, Deus restaura a sua alma. O louvor muda as circunstâncias, na dor inclusive. O que Jó disse, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Foi o que Jó disse mais tarde, Deus inspira canções de louvor nas noites escuras. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o louvor aciona o braço de Deus, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor emboscada, não foram eles não, o Senhor pôs emboscada, o Senhor é quem venceu, é o Senhor que entrou no campo, é o Senhor que acionou as armas, é o Senhor quem os derrotou. Então quando você louva, Deus entra em ação. Quando você louva, o inimigo é confundido. Quando você louva, o cenário sombrio muda. Como aconteceu com Paulo e Silas, lá na prisão em Filipos. Eu fiquei muito feliz agora na última viagem, que eu tive a oportunidade de conhecer Filipos. Como me ajudou a entender o texto. Filipos hoje é ruínas. Mas as ruínas que estão lá mostram que era uma grande cidade, era uma colônia romana. E ali tem um penhasco imenso de pedras, de rochas. E o local onde Paulo e Silas foram presos era uma prisão cavada exatamente na rocha. E é por isso que o texto diz que colocaram Paulo na prisão interior. Era interiora, era um local cavado na rocha, sem luz, sem ar fresco, onde eles eram amarrados num tronco. A prisão era de pedra. Eles estão com as costas sangrando. Mas eles, à meia-noite, em vez de eles estarem murmurando e reclamando, eles estão orando e cantando louvores a Deus. E porque eles estão cantando e louvando, trazendo louvores a Deus, o Senhor mexe com as estruturas da prisão. A prisão se abre. O carcereiro se converte com a sua família. E aquilo que parecia uma tragédia é o começo de uma grande igreja que vai se tornar a igreja mais parceira de Paulo em todo o seu ministério. Talvez hoje você olhe para a cena e diz, meu Deus, não vejo saída aqui. E aquilo pode ser a grande vitória de Deus na sua vida. Então, o louvor é a causa da vitória. O louvor não é apenas consequência da vitória, é a causa da vitória. Eu não sei que luta você está passando hoje. Mas a minha palavra para você e para mim hoje, não espere brotar no céu arco-íris para louvar. Louve a Deus na tempestade. Não espere o vendaval da sua família passar para você louvar. Louve para o vendaval passar.
Não espere os inimigos que espreitam você caírem para você louvar. Louve para os inimigos caírem e serem derrotados. Deus está hoje nos convocando, irmãos, ao louvor ultra circunstancial. Foi o que talvez aconteceu com o Dr. Spafford, na cidade de Chicago. Vocês tão bem conhecem essa história. E é para mim um dos meus hinos preferidos e prediletos. O hino 108 do Inário Novo Cântico. Escrito por esse advogado. E só escreveu este poema em toda a sua vida. Um homem muito rico, próspero, que sofre um baque terrível. Quando Moody estava fazendo uma cruzada em Chicago e um incêndio que devastou a cidade de Chicago, e ele perdeu grande parte da sua fortuna nesse incêndio. Depois ele enfrenta um outro golpe na vida. Ele tinha 4 filhas e um filho. E o filho morre. E ele sofre essa dor terrível do luto de um filho. Tentando acalmar a alma, buscar refrigério para essa hora de tanta dor, ele resolve fazer uma viagem com a família. E na véspera da viagem, ele não consegue embarcar com a sua esposa, com as suas 4 filhas, com negócios que tinha para resolver em Chicago. E aí embarcou a esposa e as 4 filhas, com o compromisso de na semana seguinte viajar para o encontro, encontrar-se com elas. Mas naquela viagem acontece uma tragédia. Aquele navio naufraga. E as 4 filhas morrem no acidente. E a esposa manda um telegrama para ele: salva, porém só. E ele então viaja no dia seguinte ao encontro da sua esposa e pediu ao comandante do navio para mostrar para ele o local do acidente. E quando ele viu o local onde as suas filhas foram engolidas pelas águas, o Deus que inspira canções de louvor nas noites escuras, botou no coração dele esta canção: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Esse estribilho na língua original, na língua inglesa que foi escrito, é diferente. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. It's well with my soul. It's well with my soul. Apesar da luta, está tudo bem com a nossa alma. Se nós entendemos que mesmo na crise, nós podemos louvar ao Deus da nossa vida. Eu quero concluir dizendo que o louvor não apenas nos traz a vitória de forma rápida, mas o louvor reverte a situação. Porque o vale da ameaça foi batizado agora de vale de bênção. A ameaça de uma perda de todos os bens, porque o inimigo viria, invadiria, saquearia Jerusalém, agora reverte, são eles que estão saqueando o acampamento do adversário e encontrando tesouros. Eu quero dizer para você nesta noite que esse povo aqui louvou a Deus antes da batalha, no versículo de número 21. Esse povo aqui louvou a Deus durante a batalha, versículo 22. Mas esse povo louvou a Deus depois da batalha, versículo 28. Deus é digno de ser louvado antes da luta, no meio da luta e depois da vitória sobre a luta. Este é o seu Deus, este é o nosso Deus. É o Deus que está aqui nesta noite. É o Deus que conhece as lutas que você enfrenta. É o Deus que pode estender o seu braço onipotente para você e dizer: não fique com medo, não fique com medo. Essa luta sua não é sua, é minha. E eu vou dar a vitória a você. Adore a Deus. Louve ao Senhor. E você verá o braço estendido de Deus lutar as suas guerras e dar a você a vitória.
Segundo Samuel, capítulo 3, verso 38, Davi faz uma declaração quando Abner foi assassinado por Joabe. Eu acho que esta declaração é oportuna hoje. Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem? Pastor Tim Keller é uma referência, não só para a América, mas para o Brasil e para o mundo. Um príncipe de Deus, um mourão, que deixa um legado. Particularmente, eu tenho uma gratidão muito grande. Eu estava terminando meu curso, pastor Arival, lá no Mississippi, e já no final da minha tese, sobre pregação expositiva, e fui fazer uma visita lá em Nova York, a Redeemer, quando um dos nossos pastores brasileiros trabalhava na equipe pastoral, pastor Osni, e ali batendo um papo, conversando um pouco. Depois que eu saí do escritório, meia hora depois, pastor Osni me ligou e disse: olha, eu conversei com o Tim Keller e ele resolveu e desejou no seu coração pagar a sua tese. Eram $1.700 na época, uma oferta que veio numa hora tão oportuna e tão boa para me abençoar. Ele não me conhecia, eu nunca tinha estado com ele, e aquilo para mim foi um marco da sua generosidade e da sua visão missionária. Hoje eu quero partilhar com vocês um texto que vocês conhecem tão bem, e as coisas antigas e novas vão trabalhando o nosso coração. Então abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Mateus capítulo 28. E nós vamos ler a partir do verso 11 ao verso 20. Mateus 28, de 11 a 20. Está escrito o seguinte: indo elas, referindo-se às mulheres, normalmente às mulheres da Galileia, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje, quando Mateus, portanto, escreveu este evangelho. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu queria hoje pensar um pouco com vocês sobre a grande comissão do diabo e a grande comissão de Jesus. O fato mais auspicioso do cristianismo acabara de acontecer. Jesus entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressurgiu, inaugurando a imortalidade. Esse fato mudou a história, porque o túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja. As melhores notícias que o mundo pode ouvir vieram do túmulo vazio de Cristo. Agora a morte, mesmo sendo o rei dos terrores e o último inimigo a ser vencido, a morte não tem mais a última palavra.
Você e eu cremos nesta verdade gloriosa. E é por isso que pregamos. Nós não cremos e nem pregamos um Cristo que esteve vivo e está morto. Mas nós pregamos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Esta verdade arranca os discípulos do território do medo, da covardia, da clausura, e torna aqueles homens outrora medrosos e acovardados em gigantes, que não se intimidam diante dos açoites, das prisões, do martírio e da morte. E diz o texto que as mulheres são as primeiras a ver o túmulo aberto, a testemunharem o túmulo vazio, a receberem do anjo uma mensagem que deveria ser entregue aos apóstolos. São as primeiras a ver o Cristo ressurreto, são as primeiras a receber uma comissão para pregar e pregar aos apóstolos. E agora diz a Escritura que diante desse fato incontornável, irrefutável, inegável, os agentes que levaram Jesus à morte, aqueles mesmos que pagaram para que Jesus fosse crucificado, contratando testemunhas falsas para acusá-lo, agora vão pagar para que os soldados espalhem uma falsa notícia. Eu chamo isso de a grande comissão do diabo. Satanás também envia seus emissários para anunciar uma mentira. Porque onde o Senhor levanta um templo da verdade, Satanás ergue aí uma sinagoga da mentira. De certa forma, os mesmos principais sacerdotes que pagaram Judas para trair Jesus, agora pagam os soldados para negarem ou mentirem acerca da sua vitória sobre a morte. E eu queria hoje, brevemente, olhar com vocês quais são as características dessa grande comissão do diabo. Primeiro, é uma comissão mentirosa. Olha os versos 11 a 13 comigo. Está escrito o seguinte: indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormimos. Meus amados irmãos, o ponto aqui é curioso, porque esta guarda, ela é romana, e poderia ser também uma guarda do Sinédrio. Mas quando o túmulo está aberto, quando o túmulo está vazio, e quando o corpo de Jesus não está mais lá, a guarda não sabia o que tinha acontecido. Por que não foram a Pilatos? Por que foram aos sumos sacerdotes ou aos sacerdotes? Obviamente, era conhecido de Jerusalém que Jesus foi crucificado por um ciúmes, por uma inveja, por um interesse eclesiástico. Não era uma decisão de Roma, não era uma iniciativa de Roma, não era um medo de Roma. Jesus foi crucificado em virtude de uma pressão dos sacerdotes ao governador romano. E desta forma, a segurança montada para manter a porta do sepulcro fechada não resistiu ao poder da ressurreição. Não adianta ter guarda na porta, não adianta ter selo e sinete do governador, não adianta ter todo o aparato militar vigiando o túmulo. O poder que arrancou Jesus de dentro do túmulo é maior que o poder da terra, é maior que o poder do inferno, é maior que qualquer outro poder. Louvado seja Deus! Ninguém pode resistir o poder da ressurreição. Ninguém.
Então agora eles pagam uma grande soma de dinheiro a esses soldados para que eles espalhem uma mentira descabida. E é curioso, irmãos, que o mundo nunca mudou, ainda é assim. As pessoas estão hoje ainda recebendo dinheiro para proclamar mentira, para anunciar mentira, para divulgar mentira, como se verdade fosse. Em todos os setores da sociedade. Seja no campo religioso, seja no campo político, seja no campo econômico, seja em qualquer área da vida. O diabo tem também os seus agentes e tem também a sua grande comissão. Mas em segundo lugar, é uma comissão contraditória. Porque notem vocês no versículo 13, que o argumento é tão fajuto, é tão primário, é tão infundado, que qualquer criança consegue refutá-lo. Versículo 13, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Ora, uma pessoa dificilmente pode testemunhar sobre o que aconteceu enquanto dorme. Não é verdade? Qualquer tribunal iria rir desse argumento. A mentira, irmãos, é manca, tem pernas curtas, não se sustenta, é contraditória. A grande comissão do diabo, além de mentirosa, é contraditória. Mas, preste atenção, e não obstante ser contraditória, essa versão manteve-se viva, pelo menos até o período em que Mateus escreveu o seu evangelho. Não nos espanta que mentiras sejam sustentadas, embora completamente contraditórias, ainda haja gente que creia nela. Terceiro lugar, a grande comissão do diabo é uma comissão vulnerável. Olha o versículo 14 comigo. Está escrito o seguinte aí: caso isso chegue ao conhecimento do governador, veja vocês que era a intenção do Sinédrio manter essa informação oculta do governador. Porque se chegasse para o governador ia inquirir esses soldados. Era uma guarda romana que estava lá, vigiando o túmulo com o sinete do governador. Se eles dormiram, seriam justiçados, porque era a responsabilidade deles vigiarem. Agora notem, caso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Em outras palavras, fiquem tranquilos que vocês têm costas largas. Fiquem tranquilos porque tem aqui gente com autoridade para blindar vocês. Para que o braço da lei não chegue até vocês. Meus irmãos, o diabo promete uma falsa segurança. Pode fazer. Porque você não vai sofrer consequência. Ainda que o governador venha inquirir vocês, ou ainda que o governador venha cobrar de vocês, ainda que vocês venham ser penalizados pela lei, nós, com cacife político, estaremos lá para defender a causa de vocês, para livrar a cara de vocês, a pele de vocês, de qualquer sanção. Meus irmãos, esse problema surge até hoje, acontece até hoje, está aí, na mídia, na imprensa, no mundo. Mas, em quarto lugar, a comissão do diabo ela é motivada pela ganância. Olha o versículo 15 comigo. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. É tão curioso isso, meus irmãos, que o vetor que governou os soldados romanos a serem atalaias da mentira foi o amor do dinheiro. E o dinheiro tem comprado até hoje tribunais, juízes, sentenças.
O dinheiro até hoje tem sido um instrumento para alimentar os falsos mestres, os patronos da heresia, os fabricantes da mentira. A origem do falso ensino. É muito curioso isso, que até hoje as pessoas aceitam suborno para fazerem circular amplamente uma história que foi tramada. Espalhe uma falsa notícia, espalhe uma falsa doutrina, espalhe um falso evangelho motivado pelo lucro. Mas em quinto e último lugar, louvado seja Deus, essa é uma comissão fracassada. Fracassada. Porque, na verdade, vejam vocês que a ideia de roubar um túmulo, vieram os discípulos, porque essa foi a versão, enquanto dormíamos, roubar o corpo. Para roubar o corpo tinha que violar o túmulo. E violar o túmulo era um crime muito grave, porque havia uma promulgação do imperador romano, que a violação de túmulos era uma ofensa terrível, que merecia pena de morte. E não combina essa história com os discípulos acovardados, trancados, com medo dos judeus, para eles terem tamanha coragem de enfrentar um sistema romano, de violar uma norma e uma lei romana, de violar um túmulo e roubar o corpo dele. Aqueles homens não teriam condições de ali para frente serem transformados, se transformarem em gigantes, enfrentando açoites, prisões, martírio, por uma mentira, por uma farsa. Então esse argumento não pôde suster-se. E mesmo diante dessa divulgação da mentira, a igreja permaneceu firme, os discípulos inabaláveis, a igreja se levantou, a igreja orou, a igreja aguardou a promessa do Pai, a igreja foi revestida com o poder do Espírito Santo, e a igreja se espalhou de Jerusalém, chegando até Roma e dominando o mundo, chegando até nós nos nossos dias. Louvado seja o Senhor. Mas agora, amados, eu gostaria de olhar o que nós chamamos da grande comissão de Jesus a partir do verso 18. Poderíamos olhar o verso 16, porque a ordem que eles deveriam ir para a Galileia, num dos montes da Galileia, porque Jesus quer dar a eles a grande comissão na mesma geografia que Jesus os chamou para serem discípulos, apóstolos, agora quer comissioná-los a partir de lá. E então nós vamos examinar alguns aspectos dessa grande comissão de Jesus. Em primeiro lugar, a competência do comissionador. Olha você no verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não foi parte da autoridade, toda a autoridade. Não só na terra, também no céu. Se é toda a autoridade que foi dada para ele, não sobra nada para o diabo. Não sobra nada para nenhum grande e poderoso deste século. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E daí, amados, ele tem autoridade. Ele ensinava como quem tem autoridade, diz a Bíblia. Ele tinha autoridade para perdoar pecados. Ele tinha autoridade para curar os enfermos. Ele tinha autoridade para delegar e dar poder aos seus apóstolos para expelir demônios. E agora, Jesus chega ao final e diz: toda autoridade, não alguma autoridade, não uma autoridade departamentalizada em algum setor, não, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. É com esta base, é com esta capacitação, é com este poder, é que você e eu podemos pregar o Evangelho, evangelizar, fazer discípulos, plantar igrejas.
Quem está por trás? Quem é o suporte? É aquele que tem toda a autoridade. É só por isso que a obra é vitoriosa. Porque aquele que comissiona é o que tem toda a autoridade. Mas em segundo lugar, veja comigo o cerne desta grande comissão no versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu acho que já é matéria de conhecimento geral, que nesse versículo nós só temos um imperativo e os outros estão no gerúndio. O ide aqui não está no imperativo na língua original, está no gerúndio. Então no grego está dizendo, indo, portanto, fazei discípulos, batizando-os, ensinando-os. Então vocês percebem que tem 3 verbos no gerúndio, indo, batizando, ensinando. É a dinâmica da vida. É no caminhar, é no ir e vir, é no ficar, é no sair, é no entrar. É de segunda a segunda, é de domingo a domingo. É no templo, é fora do templo. É na agenda formal e informal. Mas há uma ordem que comanda tudo isso. E a ordem é, fazei discípulos. Em outras palavras, o Senhor Jesus não quer fãs. Quem gosta de fãs são os artistas. Jesus não quer admiradores. Quem gosta de admiradores é jogador de futebol. Jesus não quer apenas que a igreja evangelize, pregando boas novas e deixando as pessoas à sua própria sorte. O propósito de Jesus na grande comissão é que você e eu precisamos fazer discípulos. E o que é um discípulo? É um seguidor. Um discípulo é aquele que, ao encontrar o reino de Deus, faz do reino de Deus o seu maior tesouro. O discípulo é aquele que, ao encontrar o reino de Deus, está disposto a fazer qualquer renúncia para não abrir mão do reino. O discípulo é aquele que está pronto a guardar as palavras de Jesus e a viver dentro desse padrão. Isso, irmãos, traz para nós um alerta. Porque parece-nos que a igreja hoje está cheia de gente vazia de Deus. E vazia de gente cheia de Deus. Parece-nos que hoje temos um analfabetismo bíblico crônico. Por outro lado, parece-nos que temos hoje um intelectualismo bíblico desprovido de vida. E tanta falta de conhecimento, por um lado, quanto o intelectualismo bíblico do outro, sem comprometimento, está fora do projeto do discipulado. Porque discípulo é aquele que imita. E daí, meus amados, eu gostaria que nós olhássemos alguns aspectos então. Vamos perceber que esse fazer discípulos tem aqui um grande alcance no verso 19. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Todas as nações. Aqui não é nação, Brasil, Estados Unidos, Canadá, China, Japão. Nações aqui é etnia. Dentro de uma nação como o Brasil, nós temos centenas de etnias. Há nações africanas, há nações asiáticas, com milhares de etnias. E a Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus morreu para comprar com o seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Ou seja, todas as etnias foram alvo da graça de Deus, do amor de Deus, e precisam receber o Evangelho de Cristo Jesus. Há muitas etnias hoje que não têm sequer João 3,16 traduzido no seu idioma.
Há milhares de etnias hoje que nunca recebeu um missionário. E o papel da igreja não é ser testemunha primeiro aqui, depois lá. É tanto aqui quanto lá, concomitantemente, ao mesmo tempo. Vejamos agora, em quarto lugar, quais são as implicações dessa grande comissão comigo. A primeira implicação, meus irmãos, é a integração dos novos convertidos. Porque veja você o verso 19. Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo não é uma coisa particular. Eu não me auto-batizo. Não, eu realizo um batismo na minha casa. Bom, eu agora me tornei crente, eu vou me batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu me basto. Quando Jesus estabelece, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele está mostrando a necessidade da inserção desse novo convertido numa comunidade, uma igreja. Com isso está claro que não tem desse negócio de desigrejado. Não tem desse negócio de eu sou crente do meu modo, do meu jeito, eu me basto, eu não preciso de igreja. Os reformadores diziam que quem tem a Deus como pai deve ter a igreja como mãe. Não podemos abrir mão da igreja. Uma ovelha não vive sem o rebanho, uma brasa se apaga fora do braseiro. Você é membro do corpo de Cristo. Por isso, todos aqueles que ouvem o Evangelho precisam ser discipulados para que eles sejam trazidos para a comunidade da fé, instruídos na comunidade da fé, recebidos da comunidade da fé, inseridos na comunidade da fé, para que se produzam e reproduzam na comunidade da fé. É integração. Integração. Mas a segunda implicação não é apenas a integração, mas vejam vocês que a grande comissão envolve o ensino aos novos convertidos. Vejam vocês o que está escrito no verso 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então vamos entender algumas coisas aqui, meus irmãos. Primeiro, ensinar todas as coisas. Todas as coisas. Porque nós podemos ser seletivos. Nós podemos só ensinar as coisas mais palatáveis. Nós temos que ter a postura de Paulo. Ensinar, anunciar todo o desígnio de Deus. E daí, você que é um plantador de igreja, você que é um pastor de igreja, você que é um missionário, precisa conhecer a palavra de Deus. Porque você não dá o que você não tem. Você não ensina o que você não aprendeu. Então precisa sair do beabá. Precisa subir de nível. Precisa avançar. E é claro, meus irmãos, que eu não estou sugerindo novidades, não, porque a mesma matéria que você dá numa classe infantil, na igreja, você dá para um pós-doutorado. As verdades são as mesmas, em níveis diferentes, com profundidades diferentes, mas as mesmas verdades. E é por isso que é preciso avançar. Não só na abrangência, ensinando tudo, todo o conselho de Deus, tudo o que Jesus ensinou, mas trazer também isso com maior profundidade. Meus irmãos, eu não tenho dúvidas disso. Eu não sei quanto a você. Às vezes eu escuto pastor dizer assim para mim: pastor, eu sou pastor, sou missionário, eu não gosto de ler. Para um pouquinho. Se você não gosta de ler, talvez você confundiu o seu chamado. Porque você não pode ensinar se você não aprende. Você não pode dar se você não recebe. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer nas minhas jornadas por aí é visitar a biblioteca do pastor ou do missionário. Meus irmãos, tem hora que eu fico perplexo. Eu chego, olho, tenho uma meia dúzia de livros amarelos, empoeirados.
E eu fico pensando, meu Deus, esse cara é um fenômeno. Ou está dando uma sopa rala para o povo. Eu sei que às vezes o que o pastor, o missionário recebe é pequeno, é um salário pequeno. E eu sei também que livro é caro. E se eu estou falando para alguns líderes de igreja aqui, talvez seria bom você pensar em botar uma verba mensal para o seu pastor comprar livro, bons livros, para melhorar o sermão. E eu espero um amém mais vivo agora, amém! E se o sermão não melhorar, corta a verba. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas elas estão chegando numa época de ressaca com os movimentos que prometeram muito e não deram nada. Das seitas que ludibriaram as pessoas com falsas promessas. E as igrejas que tiverem um ensino bíblico sólido e uma vida piedosa vão ser o porto seguro dessas pessoas que estão à cata e à procura da verdade. É preciso estudar para ensinar. E o que o texto está nos ensinando é que nós precisamos ensinar o que Jesus ordenou. Não é sugeriu, não. Ordenou. É ordem. Ensine isso, ensine isso, ensine isso, ensine isso. Para mim, uma das figuras mais lindas da Bíblia com respeito ao pregador é que ele é um mordomo. Se você não leu o livro do John Stott, O Perfil do Pregador, leia. Leia. E ele diz que o papel principal do mordomo é que ele era responsável pela despensa, que preparava a refeição para a família. Não era competência do mordomo levar comida para a despensa. Era a função do dono da casa. Função do mordomo era usar toda a comida que estava na despensa e preparar a melhor refeição para a família. Uma refeição balanceada. Ora, a despensa de Deus é a Bíblia. Em outras palavras, eu como pregador, como mordomo, eu não posso privar do povo de Deus o rico alimento que está lá na despensa. Também não posso acrescentar na dieta da família, na refeição da família, o que não está na despensa. Porque o que se requer do mordomo é que seja encontrado fiel. Mas a terceira implicação, meus irmãos, da grande comissão, primeiro, é a integração dos novos convertidos. Segundo, é ensinar o que Jesus mandou. Terceira implicação, é ensinar a guardar. Veja bem o verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quantas vezes a gente pensa que discipular é juntar uma pessoa, ou um grupo de pessoas, melhor dizendo, numa sala, seja escola bíblica dominical, ou numa casa, ou num pequeno núcleo, numa célula de estudo, e passar informação. Transmitir conhecimento. E aí a gente imagina que um crente maduro é um crente que sabe muito. Fulano é maduro na fé, sabe muito, conhece teologia, é capaz de subscrever e recitar o catecismo, confissão de fé, os principais teólogos. É bom isso, é muito bom. Mas não é isso que está na grande comissão, não. É ensinando-os a guardar, a obedecer.
a praticar. Porque se eu apenas conheço, mas não ponho em prática, eu sou mais culpado ainda. Então, o nosso papel não é apenas um papel de transmitir conhecimento, mas é aferir e averiguar se aquilo que estamos transmitindo está sendo praticado, vivido, experimentado. Não é teórico, é prático. E o que Jesus disse? Vós sois meus discípulos, se fizerdes, eu vos mando. Bom, me permita então encerrar. Em quinto lugar, quais são os motivos para você e eu cumprirmos a grande comissão? Primeiro motivo, o poder de Jesus, versículo 18. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Meus irmãos, a gente costuma obedecer a autoridade, não é isso? A autoridade manda. E nós obedecemos. Mas Jesus não é apenas uma autoridade, ele é a autoridade. Ele manda o sol para, ele manda as estrelas aparecem, ele manda o vento cessa, ele manda o mar se acalma, ele manda uma mula profetiza, ele manda os garçons voadores levam refeição para Elias no ribeiro de Querite. Ele manda um verbo, vai lá e corta uma planta. Ele manda os anjos batem em retirada para ouvir e atender a sua voz. Ele manda os demônios precisam sair. Ele manda a enfermidade tem que cessar. Ele manda a igreja. Será que nós teríamos a única voz dissonante na orquestra do universo? Aquele que tem toda a autoridade é quem está dizendo, indo, portanto, fazei discípulos. Então, se a primeira razão para cumprir a grande comissão é o poder de Jesus, a segunda é a ordem expressa de Jesus. Não dá para desobedecer à maior autoridade do universo. Terceira motivação, e eu termino aqui, aí no versículo 20, a parte final, é a presença de Jesus conosco. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vá. Mas você pode ter certeza que você não está sozinho. Eu vou com você. De dia, de noite, com saúde ou com doença, preso ou livre, em lugares favoráveis ou em lugares hostis. Eu estou com você, todos os dias. Não há circunstância que prive Jesus de estar com você. Não há lugar que prive Jesus de estar com você. Se você está na grande comissão, Ele está com você. Ele não promete estar conosco em todos os momentos ou circunstâncias fora da grande comissão, não. Ele não é parceiro das nossas loucuras. Mas se nós estamos engajados na grande comissão, Ele promete, eu estou convosco, eu estou convosco, eu estou convosco, eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando o missionário David Livingstone, missionário inglês, indo para a África, gastando os seus dias, a sua vida, trabalhando na África, ele foi atacado por um leão e perdeu a mobilidade do braço direito. Alguém lhe perguntou, o que motiva você a continuar na África? Ele respondeu, a promessa de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus amados, que Deus renove no nosso coração essa paixão. Que Deus inflame esse fogo na nossa alma. Que nós tenhamos no coração a consciência da sublimidade deste chamado e desta vocação.